Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos dar início com a mensagem preparada para nós nessa manhã, essa manhã abençoada de domingo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos ainda no início do ano, melhor dizendo, também no início do mês, por que não dizer, mais propriamente no início do ano. Hoje é dia 12 de janeiro do ano 2025. Estamos ainda no início do ano e queremos trazer uma mensagem hoje relacionada com a prosperidade de Deus, a prosperidade que Deus tem para nós, amém? Vamos então dar início com a leitura da palavra do nosso Deus em Malaquias 3,18, orando ao nosso Deus que Ele venha falar comigo, venha falar com você, venha falar conosco por meio dessa mensagem, que nos dê entendimento, discernimento, revelação, iluminação para compreendermos tudo aquilo que Deus quer comunicar conosco nessa manhã, para a nossa edificação, para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a Eureclai decante, micante, para que assim nós sejamos ainda mais abençoados em nome do Senhor Jesus. Saiamos daqui com a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, nosso espírito cheios da presença de Deus, cheios do amor de Deus, cheios também do alimento espiritual que o Senhor está oferecendo diante de nós nesse momento, através da mensagem da palavra dele, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome, amém e graças a Deus. Nos diz assim então, Malaquias 3,18: então vereis outra vez a enorme diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, o justo e o maldoso, entre os que servem e os que não servem ao Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando Deus declara algo na sua palavra, qualquer coisa que está na palavra de Deus, nós temos que entender que é verdade. Deus é a expressão máxima da verdade, a verdade está com Deus, a verdade representa Deus, a verdade provém de Deus. Então, quando ele diz que existe uma diferença entre os que servem a Ele e os que não o servem, nós precisamos concordar com Deus, em primeiro lugar, e depois, em segundo lugar, procurar entender melhor por que é que Deus estabeleceu dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E também Deus fala que existe uma diferença entre o justo e o mal, o maldoso. E então nós precisamos compreender quem é justo para Deus e quem é mal diante de Deus, ou aos olhos de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem serve a Deus é quem faz a vontade dEle. Quem serve a Deus é quem obedece a Ele. Isso é muito claro, não tem dificuldade nenhuma para nós entendermos isso, é muito simples de entender. Se você tem um Senhor, se existe um Senhor sobre a sua vida, esse Senhor é o seu dono, é o seu proprietário. É claro que hoje nós temos um pouco de dificuldade para entender o que significa um Senhor. O Senhor nos tempos remotos significava que ele era proprietário, porque um Senhor, ele era Senhor sobre todos os que estavam sob o seu senhorio, sob a sua autoridade, os da casa, os da família, os serviçais, enfim, escravos, todos estavam ali sob a autoridade do Senhor, e ele tinha, inclusive nos tempos bem remotos, até mesmo a autoridade de julgar. Então, de certa forma, também ele tinha o poder da vida e da morte. E aí, se ele entendia, por exemplo, que alguém cometia um crime ali naquele clã, naquela tribo, aquela pessoa poderia ser condenada a pagar pelo seu crime com a sua própria vida. Ou seja, nós, só para entendermos um pouco melhor a extensão dessa palavra Senhor, nos tempos do Senhor Jesus, ele falava muitas e muitas vezes ele falava sobre o senhorio de Deus na vida dele. O Senhor Deus, o Senhor nosso Deus é o verdadeiro Senhor, Ele é o nosso Senhor. O Senhor Jesus também é o nosso Senhor, o Espírito de Deus também é o nosso Senhor. Se nós temos um Senhor, nós estamos a serviço dele, porque o Senhor é quem determina o que os seus servos, os seus serviçais devem ou não fazer.
E assim, com o nosso Deus, que além de ser Senhor, é um Pai amoroso, não é diferente. Na bem da verdade, Ele criou, Ele instituiu todas as coisas, e Ele assim designou que nós, como seus servos, lhe obedecêssemos, mas não por imposição, não como quem está nos obrigando, mas espontaneamente, livremente, e Ele nos deu livre arbítrio para isso. Até mesmo aconteceu até mesmo com Adão lá no Éden. Adão, Deus deu uma ordem para Adão: não comer daquela árvore, o fruto daquela árvore que ficava no meio do jardim, a fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, aquele ato iria trazer consequências danosas, nefastas para ele e para Eva. No entanto, eles desobedeceram e eles comeram. Deus os proibiu. Deus foi lá na hora que eles estavam para comer, entrou ali na frente deles e falou: não vai comer, porque eu mandei não comer. Deus poderia ter feito isso, mas Deus não fez assim. Por quê? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher. Deus não quer ninguém servindo a Ele por obrigação. Deus olha para o coração do homem e quer encontrar no nosso coração uma vontade, um desejo, mesmo que em algum momento, em alguma etapa da nossa caminhada cristã, aquela vontade ela seja mínima, ela seja fraca, mas Ele olha para nós, porque também Ele mesmo estabeleceu um plano para nós, um projeto de vida para nós, um propósito para nós. Ele sabe o que Ele já predestinou para nós, então Ele sabe se tal pessoa, assim como eu, como você, vamos querer mesmo fazer a vontade dele, servir a Ele de verdade. Então Ele sabe disso, e aí Ele examina os nossos corações. Veja o que Ele falou sobre Davi. Ele encontrou em Davi um homem segundo o seu coração. Davi então foi considerado um homem segundo o coração de Deus, pelo próprio Deus, amém? Então assim também Ele espera encontrar no meu coração essa vontade de agradar a Ele, de obedecer a Ele, de fazer a vontade dEle, e também no seu coração, de fazer a vontade dEle. Existem dois reinos espirituais que influenciam a nossa vida aqui na terra, influenciam o mundo todo, poderíamos dizer. Um reino do amor, vamos resumir assim: o reino do amor, que é o reino de Deus, e o reino da maldade, que é o reino de Satanás. E cada reino desse tem um Senhor. O Senhor nosso Deus é o governante supremo, excelso do reino do amor. O governante do reino da maldade é Satanás, que se rebelou contra Deus, por isso perdeu a condição inicial que ele tinha e se tornou um anjo de trevas, perdeu a luz que ele tinha, que é a luz que é própria de Deus. Lá no céu não há necessidade de iluminação artificial, lá tem uma luz própria de Deus, que decantiai. Por isso que a Bíblia fala que não haverá nem dia nem noite, porque a luz de Deus é suficiente para iluminar. São mistérios que a gente não compreende muito bem, a gente só fica tentando entender, mas não consegue entender bem. Só vamos entender quando nós lá estivermos, amém? Mas essa luz, o Senhor Jesus também Ele falou que Ele é a luz do mundo. Então essa luz é que nós precisamos para compreender. Por isso que há expressões bíblicas de iluminar o entendimento. Nós precisamos ter o nosso entendimento iluminado, para que a escuridão, as trevas saiam da nossa mente, saiam dos nossos corações, e nós possamos compreender a palavra de Deus, o que Deus está comunicando conosco, o que nós precisamos entender, o que Deus quer falar conosco, amém? Que nós sejamos iluminados nessa manhã dessa forma. Glória a Deus. Veja o que diz a palavra do nosso Deus em Provérbios 19, versos 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21 diz assim: presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. Vamos repetir? Presta bastante atenção aos sábios conselhos. É qualquer conselho? Não, é um conselho sábio. E quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está se referindo à sabedoria de Deus.
a sabedoria segundo Deus, porque também tem a sabedoria humana, a sabedoria terrena e também a sabedoria diabólica. São Tiago explica sobre isso. E assim, então, nós sabemos aqui que se trata da sabedoria de Deus. Então, aquela pessoa que ela é usada por Deus como um bom conselheiro, é uma pessoa que tem as palavras de Deus, que tem o discernimento, que tem entendimento, que tem iluminação, que tem revelação de Deus. Ela é a pessoa certa, indicada para nos dar bons conselhos. Então, se nós ainda não temos um bom conselheiro, pelo menos um, ou até mais de um, podemos e devemos orar para que Deus prepare para nós esses bons conselheiros. Muitas vezes eu sou aconselhado quando eu ouço as pregações de bons conselheiros, de bons servos de Deus, de homens que têm conhecimento, bagagem de conhecimento, de experiência, de caminhada com Deus, na palavra de Deus, porque o principal conselho é o da palavra. Se nós conhecermos bem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e entendermos em grande parte o que Deus está comunicando conosco, nos ensinando, nos orientando na sua palavra, esse é o principal conselho que nós devemos buscar, desejar e nos empenhar para alcançar, para receber. Esse é o melhor conselheiro de todos, é o próprio Deus falando com você, falando comigo, falando conosco, amém? Mas Deus usa as pessoas também, conforme nós falávamos. O verso 21: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Oriariclai, oriclai, decanteai. O ser humano pode fazer muitos planos. Eu posso fazer planos? Posso. Deus me dá liberdade para fazer. Você pode? Pode também. Eu vou comprar, vou vender, eu vou trocar, eu vou entrar, vou sair, eu vou levantar, vou deitar, eu vou vestir isso ou aquilo, eu vou comer isso ou aquilo, enfim. Nós escolhemos coisas e fazemos planos. Não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer exercício físico, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou congregar em todos os cultos. Misericórdia, né? Tem muitos que deveriam ter feito esse propósito, não fizeram ainda, mas está em tempo, irmão. Faça o propósito de vir congregar, amém? E outros planos quaisquer, não, eu vou casar, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar uma bicicleta, enfim, o que for. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Então, se nós temos um Senhor, o melhor para nós já falamos isso em outras oportunidades, é antes de fazermos um plano, nós procurarmos saber qual é o plano de Deus para nós. Em primeiro lugar, é o propósito principal que Deus tem para nós. Por exemplo, hoje eu sei que o propósito de Deus para mim como servo dele, como cristão e como servo dele, é de ministrar a palavra, é de pregar a palavra, é de ensinar a palavra de Deus. Não só isso, mas o principal é esse. Então eu preciso, se eu quero corresponder com aquilo que Deus estabeleceu para mim, eu preciso corresponder me empenhando, me dedicando em conhecer mais, em examinar mais, em ler mais, estudar mais, para que assim eu possa desempenhar de forma digna essa incumbência que o próprio Deus me deu, amém? Então cada cristão deve buscar isso, compreender isso. O que Deus tem para mim pode não ser o que Deus tem para você, e vice-versa. Alguma coisa particular que Deus tem para você, vamos supor que Deus te deu o dom para louvar, e o seu chamado é de louvar a Deus, é de cantar, é de louvar, entoar cânticos, louvores a Deus, e não deu isso para mim. Eu gosto de cantar, mas Ele não me chamou propriamente para isso. Então você foi chamado para isso, você deve se dedicar, se esmerar nisso e praticar aquilo, exercitar aquilo para que Deus te chamou, te comissionou, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, se eu quero fazer um plano, por exemplo, de comprar uma casa ou um apartamento, e eu preciso financiar porque eu não tenho dinheiro suficiente, então eu vou orar a Deus. Primeiro eu vou orar a Deus para saber se já é o momento e para saber se é a forma. Não, Deus, eu vou financiar, ou o Senhor vai me dar o dinheiro, como é que eu devo fazer? Já é agora? Eu já tenho o dinheiro da entrada? Depois,
se eu estou mesmo querendo levar esse projeto adiante, por exemplo, do financiamento. A prestação que eu pretendo, que eu vou ter que pagar para comprar o imóvel que eu pretendo, cabe no meu orçamento? Eu dou conta de pagar? O meu orçamento, a minha renda é suficiente para assumir essa prestação mensalmente? Eu tenho que considerar que pode acontecer algum imprevisto, uma enfermidade, um acidente, alguma coisa. Então, se tiver muito contadinho, talvez ainda não é a hora ainda. Se tiver muito justo, talvez seja melhor esperar um pouco mais, juntar um pouquinho mais de dinheiro, dar uma entrada um pouquinho maior e diminuir o valor da prestação. Enfim, são algumas coisas que nós precisamos orar e buscar de Deus uma direção, uma confirmação, uma orientação. Então o homem faz muitos planos, mas a resposta certa é ele que tem. É desse modo? Sim ou não? É nesse tempo? Sim ou não? São respostas que nós devemos obter de Deus, buscar de Deus, porque se nós estivermos dispostos a seguir o conselho de Deus, conforme nós falamos de conselho, se nós estivermos dispostos a ouvir o conselho de Deus e a acatar, ou seja, obedecer, Ele vai falar conosco. Agora, se a pessoa, ela até ora, não, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, mas Deus olha para o coração dela e sabe, vê, identifica que ela não está disposta a obedecer a Ele, se Ele falar com aquela pessoa algo que ela não quer fazer, não quer acatar, então Deus nem fala. Deus não vai perder tempo de falar com quem Ele sabe que não vai obedecer. Aí a pessoa não ouve Deus falar, e o pior, às vezes ele ouve o diabo falar. Aí Deus levanta alguém lá como um falso profeta e fala para a pessoa: você tem que fazer isso, não, Deus vai te abençoar nisso. Misericórdia, né? Mas acontece. E aí a pessoa segue e vai. Por exemplo, eu já ouvi casos de pessoa ter dito que ouviu uma profecia para se casar com alguém. Aí aquela profecia relacionada ao casamento mandava, por exemplo, ou que seja um homem ou que seja mulher, se relacionar com uma pessoa que já tinha um compromisso. Ah, mas não é casada. Bom, não é casada, mas está morando junto, então está compromissada com outra pessoa. Como é que Deus vai falar uma coisa dessa? Deus vai falar uma coisa dessa? Não vai. Ou que a pessoa não está livre para casar, mesmo que ela esteja separada, mas não divorciou ainda. Se vai começar um relacionamento com uma pessoa que não está divorciada, você então está entrando numa situação equivalente a um adultério, porque se a pessoa está casada e você se relaciona com ela, relacionamento amoroso, mesmo que não tenha o ato sexual, mas é a mesma coisa, porque legalmente a pessoa ainda está casada. Então são coisas que às vezes as pessoas não se apercebem. As pessoas querem tanto alguma coisa que elas se deixam levar pela sua vontade, e aí elas atrapalham que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Não é que Deus não quer abençoar, não é que Deus não quer fazer pela pessoa, mas a própria pessoa compromete o plano, o propósito de Deus, porque ela coloca o plano dela acima do plano de Deus, a vontade dela acima da vontade de Deus. Nós cansamos de ver pessoas orando para Deus abençoar, abençoa nisso, abençoa naquilo, faz isso, faz aquilo, mas ela está disposta a fazer o que Deus quer que ela faça? Abençoa meu marido, abençoa meu Deus, meu marido, para que ele se converta, mas você está fazendo tudo o que Deus está requerendo de você? Você está sendo fiel a Deus? Você está obedecendo a Deus? Ah, Senhor, me abençoa nisso, no trabalho, aumenta meu salário, mas você está fazendo o que você precisa fazer, mesmo no seu trabalho? Você está sendo um bom profissional? E mais, se você está pedindo a Deus, você tem que ter crédito com Deus, no seguinte sentido: não é que você seja merecedor de receber de Deus, não. O crédito que nós estamos falando é no sentido de Deus saber que você é obediente a Ele,
Porque se você for uma pessoa obediente a Deus, se você orar naquilo que você pedir a Deus, que está de acordo com a vontade dEle, que é interesse dEle, que condiz com a vontade dEle, é claro que Ele vai abençoar, é óbvio que Ele vai abençoar. Agora, o tempo é com Deus, a maneira também é com Deus, porque às vezes a pessoa quer impor muitas coisas para Deus. Não, o senhor tem que fazer assim, eu só quero se for assim, né? Então, se você for muito exigente, talvez você não receba. É preciso que nós saibamos que o melhor para nós é o que Deus tem para nós. Deixa Deus escolher por você, meu irmão. Deixa Deus escolher por você, minha irmã. Saiba o que Deus tem para você. Qual é a escolha de Deus para você nesse assunto ou naquele outro assunto. Saiba primeiro, depois você faz campanha, depois você jejua, depois você ora, depois você pede. É claro que nós não vamos deixar de orar enquanto nós ainda não ouvimos Deus falar, mas o melhor mesmo nós perseverarmos, nós insistirmos em algo, quando nós já temos a certeza que aquele algo é algo que Deus tem para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por exemplo, nós falamos de riqueza. Por exemplo, o assunto de riqueza, a gente ouve muito hoje as mensagens que falam assim: Abraão foi rico, Jacó foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico, não sei quem mais foi rico, e agora na minha vez eu não vou ser? Não é assim que alguns pregadores falam aí? Tem muitos que falam assim. Eu já ouvi de alguns, eu procuro nem ficar ouvindo as mensagens deles mais. Infelizmente, quando começa com esse tipo de mensagem, eu já perco o interesse. Por quê? Porque, meu irmão, não está de acordo com a vontade de Deus. Esses homens realmente foram homens ricos, no sentido material, aqui na terra, riqueza terrena, sim, mas foram homens especiais, escolhidos especialmente por Deus para um propósito. Se você pegar a vida de Abrão, quando ele foi chamado, depois o nome dele foi mudado para Abraão, você examinar bem a vida dele e ver tudo que ele fez, tudo que ele passou, você constatará, comprovará que Deus, na sua justiça, recompensou Abraão. Abraão pagou o preço de obediência a Deus, de fé em Deus, de fidelidade a Deus, de compromisso com Deus, de ser justo diante de Deus. Quando ele intercedeu por Ló, pelo que Ló havia feito com ele, se fosse um homem justo, nem oraria por Jó, deixa ele se lascar, não é? A pessoa injusta falaria: não, Deus, pode mandar fogo e queimar, pode queimar Ló também, não tem problema não, ele foi mal comigo, ele escolheu a melhor parte, ele criou problema para mim. Mas não, Abraão era um homem justo. Quando o próprio, se eu não me engano, o próprio Ló também foi preso junto com outros povos lá de outras tribos que foram feitos prisioneiros, Abraão com os seus servos, ele se uniu lá aos reis e foi lá, guerreou e libertou todo mundo. E ele é tão justo que eles foram dados dos esposos para ele. Ele falou: não quero nada disso aí. Então você vê que ele não era uma pessoa gananciosa, ele não era uma pessoa materialista. Aí o que nós observamos? As pessoas que Deus abençoa com prosperidade material, com riqueza aqui da terra, são pessoas, eu estou falando Deus, não estou falando a pessoa ir lá e ela mesma fazer por onde conquistar, não. Porque se a pessoa trabalhar, se esforçar, vender, comprar, negociar, muitas vezes até prejudicando os outros, ela consegue as coisas, ela prospera, ela conquista as coisas. E mesmo quem trabalha honestamente também, se for honesto, for correto também, porque Deus é justo, Ele permite, Ele abençoa a pessoa naquele assunto, naquela área em que ela está agindo corretamente. Agora, se a pessoa quer realmente ter uma prosperidade concedida por Deus, uma bênção de Deus para que ela venha adquirir riquezas,
ela precisa entender que isso não é para qualquer um, não é para todo mundo, porque Deus conhece o nosso coração. Se Ele olhar para o meu coração e ver no meu coração que as riquezas materiais vão comprometer a minha caminhada com Ele, podem comprometer até, quem sabe, a minha salvação, a salvação da minha alma, Deus, por amor a mim, não vai me dar. Amém? É isso que nós precisamos entender. Deus, por amor de nós, se Ele souber que algo que nós até queremos muito, que desejamos muito, mas se Ele nos der, compromete o nosso relacionamento com Ele, compromete o nosso crescimento, compromete o propósito que Ele tem nas nossas vidas, e compromete até mesmo a nossa salvação, a salvação das nossas almas, Ele não nos concederá, por amor a nós, não é por maldade, é por amor a nós. Veja, por exemplo, Eclesiastes capítulo 5, verso 19: todo homem a quem Deus concede riquezas e recursos que o tornam capaz de sustentar-se, de receber a sua porção e desfrutar das recompensas do seu trabalho, isso é presente de Deus. Isso é presente de Deus. Todo homem a quem Deus concede riquezas, é o início da frase, e o final da frase, isso é presente de Deus. Deus sai dando presente para qualquer um, para todo mundo? Não, não sai. Deus é sábio, Deus sabe a quem Ele deve abençoar com riqueza e a quem Ele não pode abençoar com riqueza, porque o coração da pessoa está nas riquezas. Enquanto o seu coração estiver nas riquezas, Deus não vai te dar riqueza. Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se você quer muito receber de Deus riquezas materiais, se você quer, porque por motivos egoístas, por motivos que não agradam a Deus, que vão te afastar de Deus, Deus não vai te dar. Eu sinto muito em te falar, mas Deus não vai te dar. Agora, se você se empenhar em deixar Deus converter o seu coração e tirar a avareza do seu coração, e você se tornar um homem segundo o coração de Deus, e ter um coração totalmente disposto a obedecer a Deus, desejoso de agradar a Deus, de fazer o que Deus requer de você, ou de mim, ou de nós vamos receber de Deus aquilo que Ele quiser nos dar. E nem mesmo assim a riqueza que Deus tem não é para todos, não é para todos, porque o Senhor Jesus falou assim: não ajunteis para vós tesouros que se corrompem, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros onde nem a traça nem a ferrugem corrói, que são incorruptíveis. As coisas que são incorruptíveis são as coisas espirituais. Toda coisa material, ela está sujeita à corrupção, porque a corrupção ela já foi impregnada na terra, na vida aqui na terra, através do pecado. Por causa do pecado, a natureza terrena, tudo que é da natureza terrena, que é daqui da terra, foi corrompido. Então tudo sofre corrupção. A única coisa que não sofre corrupção é Deus e a sua palavra. Aiureclai, ureclai, decantiai. Aiuremicante, uremicantiai. A palavra de Deus não muda, não sofre, Deus não sofre sombra de variação. Aiureclai, ureclai, decantiai. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as coisas passarão, menos a palavra de Deus. Tudo vai passar no sentido de mudar, tudo vai ser transformado, tudo vai ser mudado, mesmo a terra, o universo terreno como nós conhecemos, porque haverão novos céus e nova terra no futuro. Então, nós precisamos ajuntar tesouros, querer as coisas do céu, querer as coisas eternas, querer as coisas espirituais, as coisas de Deus. É isso que nós precisamos querer. As demais coisas, elas podem nos ser acrescentadas na medida, conforme falávamos agora há pouco, em que Deus quiser nos dar, quiser nos presentear
porque se ele souber, por exemplo, que eu recebendo alguma riqueza material, eu vou fazer bom uso dela, eu vou semear, eu vou ofertar, eu vou fazer com que essa riqueza também se multiplique mais para abençoar o reino dele, para fazer o reino dele crescer, aumentar, então talvez Deus me dê. Mas se não for assim, Ele não dará, porque Deus é sábio e Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor para nós. Se algo for nos corromper, no sentido de nos afastar de Deus, Deus não nos dará. E aí tem gente que vai lá, compra um carro, às vezes até ganha, e coloca lá, presente de Deus. Presente de Deus, mas será que foi mesmo? Na maioria das vezes não é, né? Nós estamos falando sobre isso agora. Quando nós nos dedicamos a fazer exatamente o que Deus requer de nós, o que Deus espera de nós, Ele trabalha por nós, Ele coopera conosco. Veja em Salmo 127, já para concluir a mensagem de hoje, Salmo 127, para dar o contexto, nós vamos ler dos versos 1 ao 3. A essência do que nós vamos frisar está no verso 2, mas nós vamos ler do 1 ao 3, Salmo 127, da palavra do nosso Deus. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Olha só, mais um presente de Deus, o fruto do ventre, ou seja, os filhos são presentes de Deus para nós. Os nossos filhos são presentes de Deus para nós, amém? E aqui no verso 2, quando diz assim: os obstinados que retardam seu sono até alta noite e acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Tem gente que idolatra o trabalho, né? A pessoa ela se autodenomina tão trabalhadora. Não, eu não paro, eu trabalho desde a primeira hora do dia até a última hora da noite. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque a pessoa pode idolatrar até esse tipo de comportamento. Aqui está falando disso, essa palavra que nós estamos lendo. A pessoa idolatra o trabalho. Não alcançarão o bem que o Eterno concede aos que o amam. Se há idolatria, há pecado. Onde há pecado, não tem a bênção de Deus. Não adianta a pessoa trabalhar para morrer, como se diz. Pode trabalhar para morrer. Ela pode conquistar as coisas materiais? Pode. Mas não será a bênção de Deus. Ela não terá a bênção de Deus. Isso nós afirmamos com segurança, categoricamente, com certeza. Porque se tem pecado, não tem a bênção de Deus. Onde tem pecado, naquele assunto relacionado com o pecado, não tem a bênção de Deus. Significa que Deus não vai abençoar em nenhuma área? Não é isso. Mas naquela área, naquele aspecto específico, Deus não abençoa. Amém? Então, se a pessoa ela tem uma postura errada diante do dinheiro, por exemplo, ela é uma pessoa avara, ela quer juntar. Tá? Lembra daquela parábola que Jesus contou? Daquele homem que teve uma grande colheita e ele ficou pensando o que ele ia fazer. Ele falou: não, já decidi, eu vou desmanchar esses celeiros aqui, porque não vai comportar tudo que eu colhi, e eu vou construir celeiros maiores e vou guardar tudo. Aí Jesus falou de tal pessoa, falou: louco, hoje mesmo sua alma será requerida. Ou seja, vai perder a salvação, porque está no pecado da avareza. Se Deus não der tempo para a pessoa se arrepender, vai para o inferno, como foi o caso desse homem, dessa parábola que Jesus contou. Então, precisamos atentar para isso. Agora, quanto àqueles que servem ao Senhor, olha só, na parte final do verso 2,
que Deus concede aos que o amam, mesmo enquanto eles estão repousando. Então, se eu confio em Deus, se eu faço a minha parte, né? Se eu faço a minha parte, trabalho, me esforço, me dedico para desenvolver o meu trabalho, seja como empregado, seja como empresário, o que for, como profissional liberal, sou dedicado, sou responsável, sem idolatria, sem excesso, trabalho na medida certa, não deixando de cuidar de outras responsabilidades da própria família, do ministério, de cultuar a Deus, enfim, eu sou um bom servo de Deus em todos os sentidos, inclusive no trabalho. A hora que eu deitar para repousar, Deus está trabalhando por mim. Como que Deus está trabalhando por mim? Deus está me renovando as minhas forças, está me mantendo com boa saúde, está me dando sabedoria, está me dando ânimo para acordar e levantar no outro dia disposto para ir de novo para a batalha, está me dando saúde da mesma forma, está me trazendo, quem sabe, uma inspiração, uma ideia de alguma coisa que eu posso mudar no meu trabalho, fazer diferente para dar melhor resultado, ou na minha empresa. De muitas formas Deus trabalha, nos dando as condições para nós prosperarmos. Não necessariamente um milagre que Deus vai colocar um dinheiro na sua conta. Pode acontecer? Pode, mas isso é milagre. Milagre acontece quando Deus quer, e no tempo que Ele quer, e para quem Ele quer. E não é comum acontecer milagres nos dias de hoje. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque que não está acontecendo, mas não é comum. Então, se você serve a Deus, existe uma diferença entre você que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Existe também uma diferença entre aquele que está obedecendo a Deus e aquele que está desobedecendo a Deus. Porque a pessoa pode não servir a Deus ainda, porque ela ainda não se converteu a Cristo, e ela pode já ser de Deus, mas estar vivendo na prática do pecado. Enquanto você estiver vivendo na prática do pecado, você está retendo as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para você. Se eu fizer isso também, Deus também reterá as minhas bênçãos. Agora, se eu estou me esforçando para obedecer a Deus, para agradar a Deus, Deus vai me abençoar da maneira dele, conforme nós falávamos desde o início, na maneira dele, no tempo dele, porque então nós também temos que esperar o tempo de Deus. Por que Deus muitas vezes retém certas bênçãos e nós temos que esperar por elas, conforme está lá no Salmo 40, que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência. Além de esperar, eu tenho que ter paciência, significa que pode demorar. Se Ele faz isso, por que Ele faz isso? Porque Ele está nos preparando, está preparando, quem sabe, outras pessoas envolvidas com aquela questão, com aquela bênção. Ele está especialmente nos preparando para quando recebermos a bênção, recebermos aquilo que Deus tem para nós, aquela bênção se multiplicar, aquela bênção produzir uma transformação abrangente nas nossas vidas, amém? Aquela bênção, ela virá como uma bênção realmente que vai transbordar, que vai exceder aquilo que nós pensávamos inicialmente. Por isso que a palavra de Deus fala que aquilo que Deus, os pensamentos de Deus são maiores, mais elevados que os nossos, porque Deus quer nos abençoar muito além do que a gente pensa. Então às vezes a pessoa fica querendo, insistindo, e às vezes até não espera Deus, passa na frente de Deus para pegar a bênção que Ele quer, e aí aquela bênção não produz a multiplicação, não alcança os resultados, os objetivos que Deus tinha em mente, que Deus tinha o propósito de fazer com que aquela bênção ela se multiplicasse muitas vezes mais na sua vida ou na minha vida. Então nós precisamos de ter esse entendimento, essa sabedoria, e esperar com paciência para receber a bênção do Senhor, a bênção que Deus tem para nós. Aí oreclai decanteai, porque quando vier das mãos de Deus para nós, no modo de Deus, ao tempo de Deus, ela vai realmente nos alegrar, ela vai nos trazer felicidade,
ela vai acrescentar paz ao nosso coração, ela vai também ser uma bênção que vai se transbordar, que vai proporcionar coisas boas, não só para nós, mas para uma prosperidade no sentido geral, para as pessoas em geral, para as pessoas próximas de nós, para as pessoas que Deus quiser também nos usar para abençoar, amém? Então a bênção que vem de Deus é assim, a riqueza, a prosperidade que Deus tem para nós, ela deve ser assim, ela deve vir de Deus mesmo, determinada por Deus, no modo de Deus, no tempo de Deus. Então, que você se prepare e espere com paciência para receber as bênçãos que Deus tem para você nesse ano de 2025, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pai, nós te damos graças por essa mensagem, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco, falado comigo. Continua falando com os presentes, através da tua palavra, através das nossas mensagens, através, meu Deus, também falando com os demais pela internet, nos canais, especialmente do YouTube e no Facebook. Fala, meu Deus, de todas as formas, pelos canais também de outras mídias, como WhatsApp, enfim, meu Deus, fala, Oreclai decante aí, produza, meu Deus, os resultados, que a sua palavra produza vida, produza transformação, produza libertação, produza, Senhor, frutificação para todos, em nome de Jesus. Declaro todos abençoados em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus.